Bom dia, turma! Hoje nós vamos estudar a probabilidade. Bom, antes disso, precisamos compreender o que é o acaso. Você sabe o que é o acaso? Bom, o acaso está presente em quase todas as situações da vida. Por exemplo, ao lançarmos uma moeda, teremos um dos dois resultados possíveis, cara ou coroa. O resultado final depende do acaso. Isso significa que não há como prever se resultará em cara ou coroa. Situações como essa são conhecidas como fenômenos aleatórios, pois, mesmo repetindo várias vezes, sob condições semelhantes, o resultado sempre será imprevisível. Essas situações são estudadas por um ramo da matemática chamado de teoria das probabilidades. Bom, então a probabilidade ela é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculados. Por exemplo, nós temos aqui um dado honesto, em forma de cubo, com faces marcadas com os números de 1 a 6. Ao jogá-lo, qualquer uma de suas 6 faces poderá cair virada para cima. Não tem como prever qual é o número que vai sair quando a gente lança um dado. Como o dado tem 6 faces, há uma chance em 6 de que determinado número saia quando a gente joga. Para calcular a probabilidade, por exemplo, de sair o número 5, como é que a gente escreve essa probabilidade? Escrevemos P de 5, ou seja, o 5 dentro do parênteses, igual a 1 sexto. P de 5 significa a probabilidade de sair o número 5. E a fração? O número 1 em cima significa uma chance, porque nós só temos um número 5 no dado. E o número 6 significa 6 chances, é o total de números que há no dado, 6. Então, a probabilidade de sair o número 5 é de 1 em 6, ou a fração 1 sexto. A fórmula para o cálculo de probabilidade de qualquer evento ocorrer é a seguinte: ela vai ser igual a o número de possibilidades favoráveis dividido pelo número total de possibilidades. Então, a probabilidade será sempre uma fração. Por exemplo, vamos usar essa fórmula para calcular a probabilidade de que, quando lançamos o dado, saia um número ímpar. Primeiro, a gente tem que pensar que há 3 números ímpares no dado, né? O número 1, o número 3 e o número 5. Então, o número que vai ficar em cima na fração é o número 3, porque há 3 possibilidades favoráveis de sair o número ímpar. E o número 6 vai ficar embaixo porque há um total de possibilidades de 6, porque há 6 números naquele dado. Então, a probabilidade de sair um número ímpar será de 3 em 6. Porém, se a gente simplificar essa fração, dividindo ela por 2, a gente vai ter a fração 1 meio. Ou seja, metade da possibilidade, metade das vezes que você jogar o dado, poderá sair um número ímpar. Então, a probabilidade é de 1 meio. Então, já que a probabilidade é uma fração, ela pode ser escrita também como número decimal ou também como uma porcentagem, tá? Então, nas questões, a probabilidade pode vir como fração, decimal ou porcentagem. Então, essa mesma probabilidade do número ímpar, ela é a fração 1 meio. Se a gente dividir 1 por 2, a gente encontra o número decimal 0,5. E multiplicando esse decimal vezes 100, a gente encontra a porcentagem, tá? Que vai dar 50%. Então, a chance de sair um número ímpar, quando a gente joga um dado, é de 50%. Olhando a porcentagem, a gente consegue compreender melhor essa questão da probabilidade, né? Do que você olhar apenas a fração. Então, é interessante a gente escrever como porcentagem, 50% de chance de sair um número ímpar. Vamos analisar outros casos. Por exemplo, quando a gente joga um dado na letra A, qual é a possibilidade de sair 1, 2? Primeiro, a gente tem que pensar, quantos números 2 existem no dado? Somente 1. Então, ele é o número que vai ficar ali em cima, 1, porque só existe uma possibilidade de sair o número 2. E no denominador, 6, porque existem 6 números no total. Então, a chance é de 1 em 6, 1 sexto. Na letra B, de sair um número par, bom, só existem 3 números pares no dado, então a chance será de 3 em 6, pois o número 6 representa o total, então é de 3 em 6, 3 sextos.
Letra C, um número maior do que 2. Quantos números maiores do que 2 existem no dado? 4. Então, a probabilidade será de 4 números em 6. Então, quando escrevemos em fração, sempre que possível, simplifique, tá? Ali na letra B, a resposta seria 1/2, e na letra C, quando a gente simplifica, será 2/3, certo? Segundo exemplo, temos um baralho de cartas que é formada por 52 cartas, divididas em 4 naipes, né? Naipe de copas, de paus, de ouros e espadas, sendo 13 cartas de cada naipe. Dessa forma, se eu retirar uma carta ao acaso, qual é a probabilidade dessa carta que eu peguei ser do naipe de paus? A gente pode calcular. Como é que fica isso? Bom, eu quero uma carta do naipe de paus. Então, quantas possibilidades do naipe de paus eu tenho? 13. São 13 cartas desse naipe. E qual é o total de possibilidades, o total de cartas? 52. Então, a probabilidade será a fração 13 sobre 52. Quando a gente divide esses números, a gente encontra o número 0,25. E multiplicando por 100, a gente encontra a porcentagem 25%. Então, se você pegar uma carta sem escolher em um baralho, você tem 25% de chance de estar pegando uma carta do naipe de pau, certo? Isso é probabilidade. Temos aqui uma caixa que tem 8 bolas azuis, 10 vermelhas e 7 brancas. Letra A. Qual é a probabilidade de se retirar ao acaso uma bola azul? Então, a cor de interesse na letra A é a cor azul. Quantas bolas azuis nós temos? 8. Então, o numerador da fração será o 8, as bolas que nós temos interesses aqui, da cor azul. E o total de bolas é o que vai estar no denominador, 25. Ou seja, existem 8 bolas azuis num total de 25. Então, a probabilidade é de 8 em 25, certo? E na letra B, qual a probabilidade de que a bola retirada seja vermelha ou branca? Então, nós temos dois tipos de interesse agora, as vermelhas e as brancas. Então, no numerador, será 17, porque nós somamos 7 brancas mais 10 vermelhas vai dar 17. E o denominador continua 25, que é a quantidade total de bolas. Então, a probabilidade será de 17 em 25, a fração 17 sobre 25. Bom, existem duas maneiras de calcular probabilidade, não é só no cálculo, não é só no papel. De maneira experimental, nesse caso, um experimento é realizado na prática. Os dados são obtidos por observações desse experimento. Ou também de maneira teórica, nesse caso, o experimento não é realizado na prática. Os dados são obtidos por meio das possibilidades de que certo fato ocorra, como nós calculamos até agora, certo? Bom, mas qual é a ligação entre a maneira teórica e a experimental de calcular a probabilidade de um evento? Quando um experimento é repetido muitas vezes ali na prática, a probabilidade obtida de maneira experimental se aproxima da probabilidade calculada na forma teórica. Então, se a gente calcula aqui quantas vezes, qual é a probabilidade do número ímpar sair no dado, a gente viu que é de metade, né, de 50%. Se você fizer esse experimento na prática e lançar um dado várias vezes, quanto mais vezes você lançar esse dado, mais o seu resultado dos números ímpares vai se aproximar de 50%. É isso que isso aqui diz, certo? Bom, ao lançarmos uma moeda, a chance de obtermos cara ou coroa é a mesma, ok? É de 50%, né? Metade da chance de ser cara e de ser coroa. Por isso, podemos dizer que a probabilidade teórica calculada de obter cara é de 1/2, ou seja, metade das chances. Entretanto, podemos fazer um experimento, lançando as moedas na prática e encontrar a probabilidade de maneira experimental. Foi o que esse cara aqui fez. O inglês estatístico Carl Pearson. Ele lançou uma moeda 24.000 vezes e obteve 12.012 caras. Se a gente calcular a metade de 24.000 vezes, seriam 12.000, né? Então, no cálculo teórico, seria obtido cara 12.000 vezes. Ele lançou e obteve de forma experimental 12.012 vezes aquele resultado.
Com esses dados, a probabilidade experimental de que ao lançar a moeda obtenhamos cara será de 12.012 dividido por 24.000. Quando a gente divide isso, vai dar um número bem próximo de metade da fração 1/2, certo? Então, ele viu na prática que a teoria realmente valia. Então, é isso que a gente está vendo aqui, a comparação da maneira prática e a maneira experimental de se obter uma probabilidade. E para praticar na atividade de hoje, primeiramente vocês farão essa atividade no caderno, prática. Observe bem, vocês vão copiar isso aqui, esse slide no caderno, ok? Para começar a atividade. A primeira prática, ali na letra A, você vai pegar uma moeda de R$1 e irá jogá-la para cima 20 vezes, ok? Em cada jogada, você vai anotar qual foi o resultado, se foi cara ou coroa. Então, anote no caderno. Escreva aí numerado do 1 até o 20, certo? De cima para baixo. E você vai botando as respostas, qual foi o lado da moeda que caiu em cada uma das 20 vezes. No final, você vai escrever do lado o total de vezes que saiu cara. Ok? Pronto. Agora, você vai calcular aí no caderno também, usando a formulazinha da probabilidade, qual é a probabilidade de sair cara no lançamento da moeda 20 vezes, ok? Com esse resultado, você vai comparar com o resultado experimental que você obteve jogando as 20 vezes, ok? Então, quantas vezes caiu cara quando você jogou a moeda? E quantas vezes você calculou que cairia cara, teoricamente? Então, você vai comparar esses resultados e vai escrever aí para mim se eles são próximos ou não, certo? Na letra B, você vai fazer com um dado agora. Então, você vai procurar um dado aí na sua casa e vai lançar ele 20 vezes também. Em cada uma das 20 vezes, você vai anotar qual é o número que saiu e você vai contar quantas vezes no total saiu um número ímpar, ok? Depois de anotar, você vai calcular de forma teórica a probabilidade de sair um número ímpar em 20 lançamentos, ok? Compare se o resultado do seu experimento é próximo ao resultado teórico calculado também, certo? Para que vocês vejam a diferença entre o método teórico e o método experimental, certo? Depois de escrever tudo no caderno, você vai colocar o dado e a moeda em cima da folha para poder tirar uma foto só e enviar para o portal, certo? A segunda atividade é a atividade do livro, tá bom? Nas páginas 204 e 205. Então, não esqueçam de nenhuma das atividades. A atividade prática no caderno e a atividade do livro. E todas deverão ser enviadas para o portal até o dia 25, na semana que vem. Então, um beijo e um abraço. Até a próxima aula. Se precisar de mim, pode me procurar.